Cuba não tem dessas coisas. Cuba não tem miliciano, Cuba não tem narcotráfico, Cuba não tem cracolândia, Cuba não tem máfia de drogas. Cuba tem seus problemas, mas não esses problemas da desumanidade coletiva de setores da população. E graças a quê? Graças a uma revolução liderada por Fidel Castro. Muitas vezes, brasileiros visitando Fidel disseram: pena que o senhor não nasceu no Brasil. E ele devolvia dizendo: que pena que Cuba não é do tamanho do Brasil. Porque, de fato, o tamanho do Brasil representa um peso significativo, por razões econômicas, evidente, na América Latina. Mas o mais impressionante é que Cuba, que cabe 64 vezes dentro do Brasil, quando espirra, o mundo inteiro escuta. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa no sábado, 13 de agosto de 2016. A notícia do aniversário do Fidel ocupou mais espaço na internet, proporcionalmente ao tempo, do que as Olimpíadas do Rio. Um negócio impressionante. O impacto, o simbolismo que tem essa revolução, que você pode não concordar ideologicamente, se deixar guiar pela mídia capitalista que diz que Cuba tem isso e aquilo, mas ninguém consegue ser indiferente a Cuba. Nem os fascistas que tiveram aqui no início, né? Não conseguem ficar indiferentes, tipo, deixa pra lá, não me importa, não. Ou seja, Cuba incomoda, questiona, interpela, exige. No sábado, eu estava em Cuba, estava em Havana, e fui convidado a ir à casa do comandante Fidel às 14h. Estava almoçando lá no Hotel Nacional em companhia do Jorge Bolanhos, que foi embaixador aqui no Brasil, do Homero Acosta, que é o secretário do Conselho do Estado de Cuba, e do companheiro Tony, que é o diretor do Hotel Nacional, que é uma pessoa muito conhecida em Cuba, todo mundo conhece o Tony, e os brasileiros que frequentam o Hotel Nacional também conhecem, porque é uma pessoa, um bom anfitrião. Quando então chegou a escolta do Fidel, me convidando para ir à casa dele, o Homero Acosta me acompanhou. O Fidel vive numa casa muito simples, que é uma casa de classe média, seria uma casa de classe média no Brasil. Ele me disse que deve ser o único chefe de Estado no mundo que sempre viveu na própria casa da família. Nunca viveu em palácio. O único luxo que a casa tem é uma piscina de tamanho médio. A foto da sala da casa é conhecida, é uma sala relativamente estreita, porque aparece na visita do Papa Francisco, do Quiril, a própria Dilma, o Lula já foram fotografados nessa sala. E lá chegando, o comandante estava de olho na televisão, acompanhando as Olimpíadas, e me disse que estava seguindo de perto. O povo cubano é muito motivado esportivamente, né? A questão do esporte é muito presente, embora lá eles não tenham futebol, tem beisebol, né? E nós aqui não temos, mas também lá eles têm cana, nós temos cana, eles fazem rum, a gente faz cachaça, e até hoje eu não entendi por que nós não fazemos rum e eles não fazem cachaça, enfim, são essas coisas. Então o Fidel, quando eu cheguei, estava a esposa dele, a Dália, e o filho Antônio, que aliás tinha acabado de chegar do Brasil. Ele é o médico da delegação cubana na Olimpíada. Ele tinha ido para comemorar o aniversário do pai e já tinha passagem marcada para voltar no domingo, como de fato fez.
E eu disse: comandante, a primeira coisa que eu queria, além de saudá-lo pela graça dos 90 anos, é fazer uma oração agradecendo a Deus o dom da sua vida, o dom de uma vida que há dado vida a tantas vidas. Quantas vidas não se perderam em Cuba graças à Revolução? A Neta dizia que os índices de Cuba se comparam aos países desenvolvidos em termos de natalidade. Hoje, na Suécia e nos Estados Unidos, os dois coincidem, morrem 7 crianças em cada 1000 nascidas vivas. Em Cuba, no Brasil, morrem 15. Houve um recuo muito grande do índice brasileiro nos últimos 13 anos. Morrem 15, quando em 2002 morriam 29. Nós conseguimos reduzir para 15. Em Cuba morrem 4. São 4 crianças, ou seja, um índice acima dos Estados Unidos e da Suécia, em cada 1000 nascidos vivos. Então, portanto, não só a revolução liderada pelo Fidel conseguiu dar vida ao povo cubano. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui a Cuba, em 81, eu fiquei hospedado a convite da Casa das Américas no Hotel Riviera. Em Cuba, para evitar ociosidade, porque nada pior para uma pessoa idosa que tem saúde do que ficar sem trabalhar. E também para evitar o múltiplo emprego, que é a pessoa exercer diversas tarefas. Então eu me lembro que na época quase todos os garçons dos restaurantes eram idosos e quase todas as camareiras dos hotéis eram mulheres idosas, ao contrário do que ocorre aqui. Fizemos essa oração na sala da casa do comandante, depois conversamos um pouco. Ele tinha acabado de receber um telefonema do presidente da Rússia, o Putin, e estava muito preocupado com uma notícia que saiu na véspera de que os Estados Unidos vão aumentar o número de artefatos nucleares nas suas bases militares na Alemanha, por causa do reaquecimento da Guerra Fria, principalmente em relação à Rússia. Então ele fez esse comentário da preocupação das armas nucleares e mostrou um álbum que ele recebe todas as manhãs, o índice de notícias de economia, de cultura, de esporte, de agronomia, etc., do mundo inteiro, né? Em outras palavras, Fidel se mantém com a mesma cabeça de quando o conheci em 1980. Mesma cabeça. Está mais fragilizado pela idade, pela enfermidade que enfrentou depois da queda que sofreu, quebrando a rótula do joelho, mas com a mesmíssima lucidez. Depois fiquei 40 minutos com ele e à tarde fui participar no Teatro Karl Marx da grande festa em comemoração aos 90 anos. O Teatro Karl Marx é um teatro que cabe mais de 1000 pessoas sentadas, é um teatro histórico de Havana. Lá estava o presidente da Venezuela, o Maduro, toda o Comitê Central, todo o Biro Político de Cuba, Raul Castro, as figuras heróicas de Serra Maestra, como Ramiro Valdés, Machado Ventura, John Mimiar e outros. Andei pesquisando. Fidel é o primeiro revolucionário na história das revoluções modernas, desde a Revolução Francesa, é o primeiro que chega aos 90 anos. Nenhum outro chegou, nem Ho Chi Minh, nem Mao Tse Tung, nem Lenin, ninguém chegou aos 90 anos. Outro dia alguém observou, mas Mandela chegou aos 95. Sim, mas Mandela não fez uma revolução. Mandela fez uma grande obra,
Aliás, é bom lembrar isso. Por que Raul Castro foi o único chefe de Estado estrangeiro com direito à palavra no funeral de Mandela, na África do Sul? Porque o povo sul-africano agradece ao povo cubano o fim do apartheid e a libertação da Namíbia. É que nós, no Brasil, conhecemos pouco essa história. Mas graças à presença dos cubanos em Angola, a Namíbia foi libertada e o apartheid terminou na África do Sul. Então, quando eu leio o Evangelho e vejo Jesus dizer: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Gente, o que foi a vida do Fidel? Em nenhum momento ele preservou a própria vida. Ele fez da vida dele também um gesto de vida para que outros tenham vida e vida em plenitude. Né? Essa República Eclesiástica de Cuba, eu chamo assim porque é o único país da América Latina que teve 4 visitas papais em tão pouco tempo. Eu já disse lá aos cubanos: é mais fácil encontrar o Papa aqui em Havana do que em Roma, né? Toda hora o Papa está chegando lá, né? Então o Papa Francisco foi em setembro do ano passado, fevereiro desse ano. É impressionante essa capacidade que Cuba tem de aglutinar. Os grandes eventos em Cuba, muitos de nós aqui participamos, em que você tinha pessoas de todo tipo de tendência política e ideológica debatendo democraticamente, né, sem nenhum constrangimento, e depois tem gente que fala que é uma ditadura. Eu digo sempre aqui no Brasil o seguinte: olha, o pessoal me pergunta como é que é viver em Cuba, como é que é Cuba? Eu digo: se você é rico no Brasil, não vá viver em Cuba que você vai conhecer o inferno. Não dá para trocar de carro todo ano, não dá para ir passar férias em Paris e gastar $200 mil em um mês, não dá, sabe, para viver uma vida de ostentação. Não vá, porque você vai conhecer o inferno. Se você é classe média, prepare-se que você vai conhecer o purgatório, né? Tem burocracia, tem fila, tem que ter paciência, enfim, as coisas caminham, mas é uma estrutura estatal um pouco pesada para quem é muito ansioso. Agora, se você é lascado, é peão, é operário, é camponês, você vai conhecer o paraíso. Porque você trabalha ou não, colha ou não, o teu filho tem assegurado saúde, educação, alimentação, os 3 direitos humanos fundamentais pela ordem. Toda a população de Cuba tem assegurado, que são alimentação, saúde e educação. Além de outros benefícios que permite ao cidadão cubano, ou permite a Cuba não exibir para nenhum turista gente dormindo debaixo da ponte, jogado na calçada, né? Família pedindo esmola, crianças de rua, esquadrão da morte, milícia. Isso não existe, simplesmente não existe. E eu vi gente do PSDB em eventos em Havana alugando carro e percorrendo todas as ruas de Havana, porque dizia: não, nós queremos ir onde nós quisermos, porque não queremos que o partido ou os nossos anfitriões nos dirijam aqui. E quebraram a cara, porque não é possível que não tenha, né, família na rua, gente debaixo da ponte, não sei o quê, né? E não tem, simplesmente não tem. Você pode andar a cidade inteira, revirar de lá e para cá, você não tem. Todo mundo tem um mínimo de dignidade, além de um altíssimo nível cultural, né, de informação. Apesar de que o cubano, a última coisa que ele conversa contigo, a menos que você puxe o assunto, é política. É política. Cuba é uma Bahia que deu certo. Não, o negócio é muita festa, muita alegria, muita piada, muita anedota, muito bom humor.
Agora, se você quer conversar política, ele vai conversar política, mas não pensa que o cubano vai querer fazer sua cabeça política, ela não vai querer fazer. Tanto que quando eu cheguei a primeira vez, em 81, eu esperava encontrar retratos e bustos de Marx e Engels e Lenin por toda parte, e de repente eu vejo um senhor careca com um bigode enorme que eu não conhecia, chamado José Martí. Ou seja, é uma revolução que tem raízes na sua própria história nacional. Só que Martí, além de ser um homem nacional, é um homem universal, né? Quem conhece a obra do Martí sabe que, infelizmente, nós no Brasil não chegamos a ter nenhum líder revolucionário que tenham chegado a essa categoria do Lenin e do Martí, que reuniram uma grande erudição ao compromisso, ao engajamento na luta armada, né? Os dois, realmente, o Lenin morreu vitorioso pela Revolução de 1917 e o Martí morreu de armas na mão, defendendo a independência de Cuba num partido que já se chamava Partido Revolucionário. Então, realmente, é um privilégio de Cuba ter figuras como Martí, figuras como Fidel, e nós aqui no Brasil, que temos ainda um longo caminho a percorrer diante desse golpe efetivado aí, né, pelos usurpadores do poder, temos que pensar na geração da Ângela. Voltar ao trabalho de base, voltar às periferias, voltar à formação de militantes, sabe? Porque eu acho que nos últimos anos nós vacilamos bastante nesse ponto de formar uma nova geração que dê prosseguimento ao nosso processo de luta. E eu termino fazendo um Então morre, diabo!